Hello, good morning, students. How are you? Teacher Adrienne here again to present a new English video. So let's start a new English video to answer our English book. If you're watching this video in the morning, I say good morning. If you're watching this video in the afternoon, I say good afternoon. So, olá, estudantes, como vocês estão? A professora Adriane aqui, mais uma vez, apresentar um novo vídeo. E nós iremos dar continuidade aos nossos exercícios. Nós iremos responder o nosso livro, ok? Answer our book, responder o nosso livro. Então, vamos dar continuidade. Peço que vocês abram o livro na página 23 e 24. I ask you to open your book on the page 23 and 24. Ok? Então, peço que vocês abram o livro na página 23 e 24. Ok? Today we're gonna talk about some subject about math. Hoje nós iremos falar um pouco sobre matemática. Tá? No nosso livro tem uma categoria só para matemática, trabalhar esses dados. E hoje nós iremos trabalhar the temperatures around the world. Aqui nós iremos trabalhar sobre as temperaturas ao redor do mundo, ok? We're gonna talk about the temperatures around the world. We are going to say and we are going to understand, okay, the number. So, pay attention to the exercise 1. Preste atenção no exercício número 1, ó. Look at the pictures and thermometers. Number the temperatures in order from the hottest to the coldest. Ou seja, nós iremos olhar as imagens aqui, number 1, number 2, 3, 4, tá? Olhar os termômetros e enumerar as temperaturas, tá? Na ordem entre o mais quente e o mais gelado, ok? Então, nós iremos entrar na escala do mais quente, tá? Os primeiros números e o mais gelado serão os últimos. Então, eu tenho aqui no exercício número 1, na picture number 1, na imagem número 1, eu tenho 25 Celsius degrees. Aqui na Cape Town, aqui nesse local, na Cape Town, nós temos que a temperatura está marcando 25 graus Celsius, tá? Tá bem quente, tá um pouco quente. Ok, in the second picture, na segunda imagem, nós temos London. Nessa cidade está marcando 4 graus Celsius. Picture number 3, aqui em Moscow, nós temos menos 6 graus Celsius, ou 6 graus Celsius negativo. Então, nós temos number 3, number 5 e number 7. Ok? Então, crianças, marquem a opção correta, escreva, write the right answer in your book. Number 3, number 5 and number 7. Remember, students, you need to make a pause. Você pode fazer uma pausa, né? Você pode dar uma pausa no vídeo para responder as questões caso tenha dúvida. The next picture, number 6, we have New York, New York City, nós temos a cidade de Nova York, está marcando menos 1 grau Celsius, está bem cold, está bem gelado, aqui em New York. Então, we have number 6, que nós temos o number 6, so answer the exercise. In Rio de Janeiro, we have number 1, 35 graus Celsius, ou seja, nós temos 35 graus Celsius aqui, tá? No Rio de Janeiro está bem hot, está bem quente. In Rome, we have 10 graus Celsius, aqui, ó, 10 degrees Celsius. Nós temos 10 graus Celsius aqui. Tá um pouco frio, ok? Então, number 4. So, answer the exercise number 6, number 1, and number 4.
número 6, número 1, número 4. And the last city we need to talk about Sydney. Sydney, na Austrália, nós temos 26 degrees Celsius, nós temos 26 graus Celsius aqui em Sydney. Number 2, então na Austrália, número 2. Number 2. Certo, então, number 3, number 5, number 7, number 6, 1, 4, and 2. All right, students, so let's continue. Let's answer the second exercise, please. Vamos responder o exercício número 2. Ok, deixa eu ajustar aqui minha câmera. Look at the thermometers in activity 1. One more. Calculate the difference in temperature between these cities. Olhe os termômetros na atividade 1, mais uma vez, once more, mais uma vez, e calcule a diferença entre as temperaturas, tá? Entre essas cidades. So, we have number 1, Sydney and Rio de Janeiro, 9 degrees. Ou seja, lá em Sydney e no Rio de Janeiro tem 9 graus. Number 2, London and Sydney, comparando Londres com a cidade de Sydney, we have 22 degrees. 22 degrees. Number 3, New York and Moscow, 5 degrees. Number 4, Moscow and Rome, we have 16 degrees. Number 5, the capital of Italy and the capital of England, a capital da Itália e a capital da Inglaterra, 6 degrees. Number 6, the last, the coldest and the hottest city, 41 degrees, ou seja, a cidade mais gelada e a mais quente, 41 graus. Alright, então, number 1, 9 degrees, number 2, 22 degrees, number 3, 5 degrees, number 4, 16 degrees, number 5, 6 degrees, 6, 41 degrees. Ok? Então, responde o exercício número 2. Answer the exercise number 2, please, students. Alright, students, let's change the exercise. Iremos mudar o exercício. Exercise number 3. Exercício número 3. Analyze the weather forecast below. What is the average temperature in each city on the day of the forecast? Ok? Então, nós iremos analisar a previsão do tempo, que está aqui abaixo, e qual é a média da temperatura em cada cidade no dia desta previsão, ok? Da previsão do tempo. So, capital, London and Rome. Então, nós temos a cidade de Cape Town, London and Rome. Então, eles irão analisar a temperatura dessas cidades. Então, we have 24 graus Celsius, degrees Celsius, 24. Number 2, we have number 3 degrees Celsius, 3 degrees Celsius. And the last picture, we have number 9. In Rome, we have 9 degrees Celsius. So, the answer is 24, 3, and 9. Então, analise e responda. Analyze and answer the exercise 3. We have finished. Everybody finished the exercise. Tá, todo mundo terminou o exercício. I hope yes. Eu espero que sim. Let's change. Now we need to change the page. Page 24. Página 24. 24. So today we're gonna talk about years, decades, centuries, and millennia. Ok? Então aqui nós temos Read the New York City Timeline.
Then read the sentence below it and choose the correct options to make them true. Agora nós iremos falar um pouco sobre a cidade de Nova York. Now we're gonna talk about the New York City. We need to talk a brief history of New York City. Então aqui vai ser um breve histórico da cidade de Nova York. Alright, so students pay attention. We have 1000, 1524, 1624, 1664, 2001, 1977, 1892, 1785 and 1776. Tá? Então, crianças, depois pesquisem, tá? Como ler em inglês os números, tá bom? Então, aqui em inglês vai ser, esse 1524 vai ser 1524, vai ser 1524. Então, tira o 15 e depois tira o 24. 1524. Tá? Eu posso falar dessa maneira que é... Tem outras maneiras, mas a que eu mais gosto, a que eu gosto mesmo, a que eu tenho... Eu me sinto muito feliz em usar essa de dividir os números, ó. 1524, 1524 fica 1524, então 1524. Aí 1624 seria 1624. Então eu gosto de ler dessa forma, tá? Então pesquisem como é que se lê, tá? Como é que se lê os anos aqui do exercício número 1. Então vamos lá. Pay attention to the historic facts. So, os nativos, as pessoas nativas lá nessa terra, elas se tornaram... eles começaram uma nova cidade, né? Começou uma nova cidade chamada Nova York City, que é New York City, cidade de Nova York. Começou a ser construída casas de madeira, tá? Eles começaram a construir no ano de 1000 aqui, eles começaram a construir a primeira casa de madeiras, né? 1524, the Italian explorer Giovanni, o explorador italiano Giovanni Verrazzano, ele viajou por esse novo mundo e ele foi o primeiro europeu a chegar na Baía de Nova York. He was the first European to arrive in the New York Bay. Então, foi o primeiro explorador a chegar na Baía de Nova York. 1624. Aqui nós temos... the first Dutch arrived. Então, o primeiro holandês chegou, tá? Então, eles se fixaram, os primeiros holandeses, eles chegaram em 1624. Eles se fixaram, eles se estabeleceram nas terras e chamaram de New Netherland, chamado de... seria a Nova Holanda. Em 1624, 1664, the British conquered the land and renamed it New York. Ou seja, crianças, teve uma reviravolta aqui, ó. Em 1664, os britânicos, eles conquistaram a terra e renomearam a cidade, tá? Como New York. Antes era chamada de New Netherland. Só que em 1664, com a chegada dos ingleses, né? Aí ficou New York, tá? Eles renomearam o nome da cidade como Nova York. Os próximos acontecimentos serão em 2000, ó. 2001, a terrorist attack destroyed the World Trade Center towers and killed almost 3,000 people. Então aqui, em 2001, nós tivemos um ataque terrorista que destruiu as torres gêmeas da World Trade. The World Trade é o nome das duas torres, né? E mataram aproximadamente 3.000 pessoas. Em 1977, ó, em 1977, nós temos The famous I Love New York logo was created. Ou seja, em 1977,
O logo famoso I Love New York, o logo foi criado. I Love New York. In 1892, we have from 1892 to 1954, de 1892 a 1954, more than 12 million immigrants from all over the world arrived in New York. Ou seja, 12 milhões de imigrantes do mundo todo chegaram na cidade de Nova York em 1892 a 1954. The next fact is talk about 1782, 1700, seria 1785. New York City became the first capital of the United States. It remained as capital for only 5 years. Em 1785, a cidade de Nova York se tornou a primeira capital dos Estados Unidos, the first capital of the United States. E ela permaneceu capital por 5 anos, only 5 years, por apenas 5 anos. In 1776, we have New York became independent from Great Britain. Então, finalmente, em 1776, a cidade de Nova York se tornou independente, né? Ela se desligou do Império Britânico, né? Da Grande Inglaterra. Então, finalmente, eles conquistaram a independência. Certo. Students, we finished a brief history of New York City. Nós terminamos esse breve histórico sobre a cidade de Nova York. E agora nós iremos responder algumas questões relacionadas a esse pequeno texto. Alright, number 1. The first homes appeared more than 1 millennium ago. Ou seja, uma das primeiras casas apareceu há mais de 1 milênio atrás. 2. The first Dutch arrived 1 century after Giovanni Verrazzano. Ou seja, o primeiro holandês a chegar, né, foi em um século depois do Giovanni Verrazzano. Um século. Number 3, the I Love New York logo was created 2 centuries after New York independence. Ou seja, o logo famoso Eu Amo Nova York, I Love the New York, foi criado há 2 séculos depois da independência de Nova York. Então, students, answer the exercise, ok? Millennium, century and centuries. Aqui está no meio que só século e aqui séculos depois. 2 séculos está no plural, tá? Então, century, centuries é plural. Aqui singular, aqui plural. Essa é a diferença, tá? Caso gere alguma dúvida, tá? Century foi porque se refere ao ano, ó, 1 século. Aqui, two, então, 2 centuries, ou seja, vai mudar, tá? Então, o número ficou 2, aumentou, e aqui o centuries também ficou no plural. Alright, students, exercise number 2. Aqui nós iremos usar as palavras da atividade 1, que a gente acabou de olhar, para completar com os espaços. Então, vamos lá. 10 anos, 100 anos, 1000 anos, ó. Uma década, 1 decade, 10 years. 100 anos, 1 century, ou seja, a cada 100 anos eu tenho um século. A cada 10 anos eu tenho uma década. E a cada 1000 anos eu tenho um milênio, ó. One, então, 1 decade, 1 century and 1 millennium. Millennium, ok? 10 years, 100 years and 1000 years. Tá, se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo, pausar o vídeo e assistir várias vezes, tá? Para memorizar e escutar o que eu estou falando aqui. Ok, exercise number 3. Exercise number 3. Think about the definitions in activity 2 and answer the questions. Pense sobre a definição na atividade 2, que a gente acabou de olhar, e responda as perguntas, ó. How many centuries are there in a millennium? Number 2, how many decades are there in a century? Number 3, how many years are there in half a century? Number 4, how many millennia are there in 5,000 years? And number 5, how many years are there in half a millennium? Oh, 10, 50, 5, and 500. Alright, students,
Change the page, página 25, 25. Agora nós iremos falar sobre art. Urban art graffiti. Arte urbana grafite. Look at the piece of art below. Where do you think it is displayed? Aqui eu tenho uma imagem, tá? De um desenho de grafite, tá? Aqueles desenhos que a gente olha na cidade, a gente tá passando pela cidade e vê assim os prédios, os prédios, as casas, e tem uns desenhos tipo esse aqui. Então a gente chama de grafite. Eu acho que vocês já devem ter olhado, tá? É um tipo de expressão de arte de rua, tá? Uma expressão de arte de rua. Ok, crianças, vocês irão analisar aonde aquela tela foi criada, onde ela... o que vocês acham? O que vocês acham onde essa tela, né, do grafite, ela foi exposta? Agora, no exercício número 2, nós iremos falar um pouco sobre a história do grafite, ó. A história do grafite é uma forma de arte não muito longa, ela é meio jovem. Os humanos, eles têm desenhado nas paredes durante muito tempo, como forma de protesto, né? E nas eras pré-históricas. As pessoas costumavam a desenhar ossos de animais, né? Ou os primeiros desenhos de caveiras nas paredes. Lá na antiga Grécia e na Roma, eles costumavam a fazer as declarações de amor, tá? E slogans políticos nas paredes, né? Como forma de expressão. E quase todas as formas e imagens e palavras pintadas, elas eram consideradas os primeiros exemplos de grafite, ou seja, lá na Grécia Antiga, lá em Roma, eles costumavam fazer esse tipo de desenho nas paredes. Então, hoje nós temos o grafite moderno, que é um estilo urbano de grafite, tá? Que nós conhecemos hoje, tá? E ele foi localizado aqui em 1960, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Um adolescente chamado Derry McCray, ele também foi conhecido como Cornbread. E ele queria impressionar a garota que ele amava, escrevendo Cornbread Love Cynthia. Então, esse Cornbread seria o nome da pessoa, o codinome dele, tá? E ele gosta de ser chamado assim. E ele amava uma garota chamada Cynthia. E durante toda aquela área onde ele vivia, lá na Filadélfia, gente, a gente podia encontrar o grafite desse Cornbread, tá? Na cidade de Nova York, ok? Onde ele vivia. E algumas pessoas começaram a escrever os seus nomes, né, nos metrôs, nas estações de metrô e nos trens. E também naquela época, eles usavam spray, aquela tinta spray de grafite, e se tornou muito popular até hoje. Certo, agora nós iremos responder aqui, nós iremos colocar na ordem, ó. Number 1, os homens começaram a desenhar nas paredes as caveiras. Number 2, os romanos antigos, eles usavam o grafite nas paredes, tá? Number 3, a expressão Cornbread Love Cynthia apareceu na Filadélfia. Number 4, o grafite alcançou até as estações de trens de metrô de Nova York. Se popularizou, né? Number 5, eles usavam spray, as latas de spray, aquela tinta de spray, tá? De grafite, e se tornou rapidamente muito popular. Então, nós temos 5, 3, 6, 2, 1 and 4. Tá? Crianças, se vocês puderem traduzir o texto, tá? Eu agradeço e vocês irão crescer bastante. Mas não precisa traduzir tudo, traduz o que você puder, o que você conseguir. Tá? A gente se vê na próxima aula para falar sobre a página 53, tá? Tchau, tchau, bye bye, see you on the next video. Bye, students, I love you.